Bom, pessoal, incrementando um pouco mais sobre o nosso file server, a gente vai fazer uma pequena mudança aqui também para agregar mais segurança dentro do nosso ambiente. Então, como a gente fez os testes aqui é um usuário comum que está acessando um file server. Então, ele tem acesso lá à pasta administrativa, aliás, ele tem acesso à pasta de TI, que no caso é o meu usuário, porém, ele não acessa as outras pastas, porque ele não pertence ao grupo de segurança. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Lembrando que aqui ele não consegue fazer nenhuma alteração. Então, muitas das vezes, o analista fica com medo de criar um compartilhamento dessa forma, né, com medo de perder o diretório. Né? Ou seja, caso aconteça esse tipo de situação aqui. Então, vamos aqui só para a gente exemplificar. O usuário consegue criar pastas, consegue criar arquivos, ele consegue deletar, né, fazer tudo o que ele quiser. Vamos criar uma outra pasta de novo aqui só para exemplificar um caso real, como se existisse os arquivos lá dentro. Pode ver que ele tem a permissão de não entrar nessas outras pastas, né? Mesmo se ele quisesse deletar uma dessas pastas, ele não conseguiria também, porque ele não tem permissão. Mas aí de repente ele chega na pasta que ele tem acesso e ele faz isso aqui. Deleta simplesmente a pasta. E aí, quando os outros usuários estiverem fazendo logins e acessando o compartilhamento, não existe mais a pasta. E se você tiver uma GPO que aponta para esse caminho, ela não vai existir mais. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai aumentar um pouco ainda mais a nossa segurança, tá? Para resolver essa questão. Então, a gente vai vir aqui, vamos lá no servidor novamente, vamos criar outra pasta, TI, beleza. Vamos acessar as propriedades de segurança dela. Tá vendo que nossos usuários do domínio estão aqui? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desabilitar a herança, vamos manter todo mundo que está lá dentro. Vamos acessar novamente. Aí aqui dentro eu vou remover todos os usuários do domínio, porque eu não quero eles aqui. Eu vou habilitar aqui SPO-G e o meu grupo de TI. Vou dar permissão que ele pode fazer alterações dentro dessa pasta. Então, beleza, se a gente atualizar aqui, tá lá, a pasta tá lá novamente. O ideal era fazer um logoff e entrar novamente para que as permissões fossem aplicadas, caso eu tivesse feito alguma alteração, principalmente para negação. Mas como a gente já está aqui dentro do servidor, a gente vai manter dessa forma. Como é que a gente pode resolver isso? Vamos entender primeiro um seguinte aspecto. Aqui dentro desse servidor, eu simplesmente compartilhei uma pasta chamada dados, e dentro dessa pasta dados, eu dei permissões para que todos os usuários do domínio possam fazer alterações dentro do compartilhamento. Ou seja, significa que ele pode acessar o servidor, entrar aqui dentro e fazer alterações dentro das pastas, com uma exceção, caso essas pastas não herdaram as permissões da pasta pai, que seria dados. Ou seja, se olharmos aqui, vamos ver que apenas esse grupo tem permissão para acessar a pasta administrativa. Tá vendo? Eu não consigo acessar. Mas consigo acessar a pasta TI. Por quê? Porque eu tenho as permissões estabelecidas ali. Como eu desabilitei a herança, que é essa funcionalidade aqui, ele não vai herdar todas as permissões que eu coloquei para a pasta dados. O que significa isso? Todos os usuários podem fazer as alterações dentro dos objetos que estão aqui dentro, salvo exceção, caso você tenha permissão nessa pasta. O que a gente vai fazer? Como eu não posso correr o risco de deixar essa pasta, sendo que eu posso ter que 20 pessoas que acessam essa pasta e têm direito sobre ela, né, eu corro o risco de essa pasta ser excluída. Né? Como eu disse, eu dei a permissão para este compartilhamento para todos os usuários do domínio fazerem as alterações. E segmentei a segurança em cima de cada pasta, de cada setor em específico. Para eu não correr o risco de deletar essa pasta, o que eu posso simplesmente fazer aqui? Posso manter essas permissões aqui, depois a gente vai fazer um outro ajuste aqui. Eu posso vir aqui em segurança e vou dizer para ele que eu não quero que seja feito nada aqui dentro. Ou seja, eu não vou dar acesso para os usuários acessarem essa pasta. Veja bem, eu dei o direito de fazer alterações no compartilhamento, mas vou revogar o direito de acessar essa pasta. Então vamos lá. Então, eu vou dizer para ele, para essa pasta, que eu não quero mais ter permissão nem de leitura,
que vai acontecer? O usuário já não acessa mais. Aí vem a questão, mas e como ele então vai fazer o compartilhamento? Nós teremos GPOs específicas que vão atuar em cima desse compartilhamento. Então eu não vou correr o risco dessa deleção acontecer. Veja bem, eu ainda continuo tendo o compartilhamento habilitado, certo? Porém, eu revoguei o acesso dos usuários. Vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Se eu vier aqui, /dados, /TI, eu tenho acesso à pasta TI, com todos os direitos e as permissões que eu tenho para ela, tá vendo? Se eu quiser excluir, deletar, posso fazer o que eu quiser aqui dentro. No entanto, o usuário não vai conseguir deletar a pasta. Por quê? Porque eu revoguei o acesso dele dentro da pasta dados. Então ele não vai conseguir ver todos os diretórios que eu criei aqui dentro, como eu estou vendo. Ele não vai conseguir. Ele pode tentar, de todas as formas, fazer qualquer tipo de alteração e ele não vai conseguir. Quem é que tem o acesso ainda para acessar o compartilhamento? Vamos lá para ver. Os administradores. Então, os administradores da KCorp vão conseguir fazer alteração. Então, você consegue resolver esse problema de correr o risco de ter uma deleção de uma pasta de diretório que é utilizada por usuários do mesmo setor. Então, você resolve esse problema e não precisa ficar cifrando todas as pastas como alguns analistas costumam fazer. Tá? Mas aí vai depender do que a empresa rege, né, as diretrizes, né, as políticas que foram estabelecidas. Eu vou fazer aqui uma mudança novamente, para a gente fazer um outro teste. A gente vai fazer uma inclusão de um outro grupo, que vai ser um grupo global dentro do site aqui da matriz, que no caso é São Paulo, aonde o que eu vou fazer? Digamos que eu tenha agregado dentro desse domínio uma outra filial, exemplo aqui as filiais, Belo Horizonte. Como todas essas redes vão se conversar, eu não quero, por exemplo, que um analista ou um usuário comum de uma outra filial tenha acesso ao file server de São Paulo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro grupo que vai se chamar SPO-S de site, -all users. Vou colocar em inglês mesmo. Quem vai ficar aqui dentro vai ser um grupo de segurança, onde eu vou incluir dentro desse grupo todos os meus grupos de acesso. SPO-G. Segurei o Shift, selecionei todos aqui. Todos os meus grupos de acesso de usuário vão ficar dentro desse grupo. O que isso vai me permitir? Eu vou vir aqui agora, dentro do meu compartilhamento dados, vou dentro de compartilhamento, nas permissões, e agora eu vou remover todos os usuários do domínio. Ou seja, somente vai acessar esse compartilhamento usuários que fizerem parte de algum grupo dentro do AD. Ou seja, se eu criasse um usuário qualquer aqui, dentro de qualquer OU dessa de departamento, criasse qualquer usuário aqui dentro, mas não incluísse ele dentro de um grupo, como eu fiz aqui, por exemplo, com esse usuário não conseguiria acessar nem o compartilhamento e nem as pastas. Se ele tentasse fazer como a gente fez aqui, dar um // e colocar todo o caminho absoluto aqui para chegar dentro do compartilhamento e dentro do diretório, ele não vai conseguir. Ou seja, eu já vou estabelecer uma segurança em cima do meu site. Assim, eu vou estabelecer a segurança de que somente usuários que pertencerem ao meu site de São Paulo vão ter acesso. Então, vou aqui atribuir a permissão, SPO-S. Ele vai trazer todos os grupos que começam com essa sequência. E eu vou dizer para ele, ó, a partir de agora, dentro da pasta dados, tá? Dentro do compartilhamento dados, todos esses objetos de usuário que estiverem lá dentro, eles têm permissão para fazer alteração. Então, quando o usuário entrar lá dentro, ele consegue fazer alteração de objeto de pasta, né? Ele consegue fazer tudo. Salvo exceção, caso ele tenha permissão sobre aquela pasta, porque nós não deixamos herdar. Vemos aqui que esse usuário ele ainda continua não visualizando todos os objetos lá dentro. Então a gente vai ativar aqui de novo para a gente permitir que ele possa acessar os objetos lá dentro. Então vamos lá buscar SPOS São Paulo, vou manter que eles podem visualizar os objetos, e se eu tentar acessar, vamos sair aqui, vamos fazer um logoff,
Beleza, vamos entrar novamente. Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui a minha pasta do servidor e eu consigo acessar novamente. No entanto, lembrando, eu consigo, né, manter as mesmas permissões. Veja bem, vou repetir de novo. Nós habilitamos que dentro do nosso compartilhamento dados, os nossos usuários que pertencem ao site de São Paulo podem fazer as alterações dentro dos objetos que estiverem lá dentro. No entanto, eu permiti que ele só tenha dentro desse diretório a permissão de leitura. Precisa entender muito bem. A gente está dando a permissão para compartilhamento e a permissão para acessar, né, os atributos e todos os aspectos dos objetos que nós temos lá dentro. Então o usuário não vai conseguir fazer a exclusão como a gente viu aqui. Eu poderia manter desse jeito? Poderia, só que continuaria aqui. Ó, eu consigo ter acesso, né? Não tenho acesso ali nas pastas. Porém, se eu vier aqui de deletar, pronto, deletei um diretório inteiro da empresa. Então, como a gente vai resolver isso? Conforme a gente falou agora há pouco. Então, eu vou aqui novamente, vou incluir aqui todas as permissões, tá vendo que os usuários podem manter a leitura, a gente vai remover isso daqui também, ó, a gente vai fazer como está aqui na gerência, veja bem. Aquilo lá ele está herdando da pasta dados, que é a pasta pai dele, tá? Então nós vamos vir aqui. Posso fazer antes, posso fazer depois, mas eu já vou fazer agora. SPO-G, vou adicionar o meu grupo de TI aqui dentro. Então ele vai ter permissão para fazer alterações aqui dentro, modificar os objetos lá dentro, tá? Vou mais uma vez entrar em segurança, vou em avançado e vou desabilitar a herança, tá? Vou manter assim para vocês observarem os objetos que ficaram lá dentro. Então aqui novamente, segurança, vamos aqui em editar, eu vou remover todos os usuários do site. Então a partir desse momento, somente quem administra, né, quem é o proprietário criador e o sistema. Então todos os meus usuários do departamento de TI vão continuar fazendo o que ele precisa fazer, tá? A gente corrigiu uma parte. No entanto, para a gente resolver o problema da deleção, né? Só voltar aqui para testar de novo para vocês verem que está funcionando certinho, ó, criando os objetos, tem permissão ali na pasta, só não acessa as outras. O que a gente vai fazer? A nossa forma de eliminar esse problema é simplesmente fazer isso aqui. Nós vamos remover todos os usuários do site São Paulo, né, da permissão de acessar o diretório que está dentro da pasta de compartilhamento dados. Então, dessa forma, você elimina esse problema de repente fazer um compartilhamento relativo, como é esse caso, e de repente um usuário qualquer excluir a pasta de diretório. Então, a partir desse momento, o usuário já não acessa mais. Ele, a partir de agora, só consegue acessar realmente a pasta a qual ele tem acesso. Então, ele continua com as permissões dele, faz tudo o que ele precisa. Tá bom, pessoal? Eu acho que assim fica muito mais prático, muito mais fácil de você organizar. Existe também outras formas de você fazer, de pular essa hierarquia que a gente tem de permissões de compartilhamento, permissões de segurança de pasta, tá? Você pode também compartilhar cada pasta em específico, é uma das alternativas, tá? Eu já utilizei isso no mercado, nos locais onde eu trabalhei. Dá também para você aplicar dessa forma, dá para você também fazer com compartilhamentos relativos, que é o caso que a gente fez, compartilhamentos absolutos, onde você indica o caminho inteiro dentro do diretório, enfim, vai depender das diretrizes, das políticas que houver dentro da organização. Eu acho que aqui ficou bem legal, pessoal, a gente conseguiu dimensionar bem o nosso file server, tá? Com esse lance dos grupos aqui de usuários para site, ficou bem interessante porque você consegue segmentar a segurança. Isso evita que usuários de outras filiais possam estar acessando essas pastas de compartilhamento e, por uma questão de confidencialidade, tendo acesso a informações que são restritas, beleza? Futuramente, a estrutura que a gente já permitiu, ela pode ser replicada para todos os outros servidores que nós formos, né, levantando dentro da estrutura, beleza? Então, acho que assim o nosso diretório de compartilhamento fica bem dimensionado, atribuído a segurança de forma correta, e assim fica finalizada a nossa parte de file server, para a gente poder seguir para a próxima etapa, que é estar realizando
as GPOs para estar realizando os compartilhamentos da forma correta, com letras específicas, tá? E assim, quando a gente estiver na etapa das GPOs, a gente vai voltar nessa pasta de usuários, onde a gente vai trabalhar uma segurança um pouco diferente aqui dentro, onde apenas cada usuário vai acessar a sua pasta. Só que antes a gente vai criar um script, a gente vai ter um script aqui que vai criar essas pastas aqui dentro, para cada usuário quando ele fizer o logon, e assim a gente ter as permissões atribuídas ali dentro adequadamente. Beleza, pessoal? Agradeço você que assistiu até o final e até a próxima.